está dando oizinho para vocês lá de fora, né? Que ela ficou presa, coitada, o dia inteiro dentro de casa, agora que ela pôde sair finalmente para a rua. Então ela vai de vez em quando dar um oi pra gente aqui na nossa aula. Então esse vídeo ele vai ser curtinho, vai ser rapidinho, mas ele vai trazer talvez uma coisa que seja interessante para nós estudantes de teatro, tá? O legal desses vídeos é que dá para nós trabalharmos aspectos mais técnicos, né? E essas questões mais afinadas e tal, que de repente na aula, pela correria do dia a dia, ou por estar todo mundo no mesmo espaço, agora que a gente voltou no presencial, ou mesmo que se fosse online mesmo, né? Não dá pra gente abordar muito, porque às vezes toma um pouco de tempo e são coisas mais teóricas. Então, o que eu queria trazer para vocês um elemento muito interessante para a gente pensar. Primeiro de tudo, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já viram palhaço? Tem inclusive pessoas que têm medo de palhaço, né? Não pode ver um palhaço que sai correndo. Já viram palhaço, né? Então, puxa aí na memória de vocês, com certeza vocês já foram a circo-teatro, foram ao circo também e viram palhaços. É necessário que nós saibamos que nós atores, né? Alguns atores também são especialistas em palhaçaria, né? E fazem também essa questão. Porque a gente tem que pensar que ator é intérprete, não é? O palhaço também. Só que a gente tem que pensar em estilos, né? Em maneiras diferentes de se fazer essa arte, a arte da representação. Então a gente pode dizer que o ator é a figura principal do teatro, né? Aquele que faz. Tanto é que ator, a palavra ator, significa, vem aí do ação, vem aí do fazer. Então aquele que faz alguma coisa, não é? O agente do ato, aquele que faz alguma coisa em cena para que o espectador veja o que ele está fazendo, não é isso? Isso é uma coisa. Quando a gente vai para o palhaço, a gente tem que pensar, né, que aquela maquiagem, aquelas roupas exageradas, ali, como eu posso dizer, intencional. Vamos colocar essa palavra intencional, ou seja, o intérprete, que é o palhaço, ou seja, o ator que está por trás, né, dessa figura, né, ele se destina ao quê? A colocar uma lente de aumento. Imagina aí uma lupa. Então, vamos supor que a realidade fosse alguma coisa que estivesse aqui. O palhaço pega uma lente de aumento e coloca aí diante dessa coisa que é a realidade, essa lente de aumento, de modo que o espectador veja uma espécie de realidade ampliada, exagerada da coisa, tá? Aí a gente pode falar no estereótipo. Estereótipo a gente pode pensar em carinho, ou seja, o estereótipo do chorão, né? O palhaço vai lá e chora de uma maneira exagerada, né? O estereótipo da alegria, então o palhaço vai exteriorizar, na verdade, essa alegria de modo exagerado, ou seja, tudo tem aí aquela concepção da lente de aumento. Vamos pensar numa realidade ampliada. Por isso que as cores são fortes, por isso que tem o nariz de palhaço também. Olha lá, a Nina dizendo que é isso mesmo, né? Ou seja, existe aí uma diferença nessas perspectivas, né? A gente sabe que o ator, só o ator mesmo, sem ser o palhaço, né? O ator, nós atores, né? Nós representamos realidades, né? E às vezes a gente também coloca uma certa lente de aumento na realidade, não coloca? Né? Porque a gente tem que pensar que existem também diferentes gêneros teatrais, né? Quando a gente fala em gênero, a gente fala em tipos, né? Existe o drama, existe a comédia, existe a tragédia, existe o melodrama, existe a tragicomédia, ou seja, existem diversos gêneros aí, que são esses estilos, essas formas. E o ator, né? Vamos ver se ela vai me deixar falar. O ator, ele também pode colocar essas lentes de aumento de modo, né, que dentro desses muitos jeitos, dessas muitas formas de se contar uma história, ele também exagere nas coisas, sem necessariamente usar o nariz do palhaço, ou sem necessariamente usar uma maquiagem e tudo mais, né? E isso, a comédia fala sobre isso, né? E outros gêneros também. Então, entendido tudo isso, né? Diferença lá de ator e do palhaço, a gente tem que olhar agora para a figura do palhaço, né? Que existem dentro desse espectro, né? Ou seja, dessa gradação, vários tipos de palhaço também. Os mais conhecidos que eu posso trazer aqui para vocês é aquele palhaço tradicional, com sapato grande, né? Tem um sapatão assim, né? Esse palhaço, a meia colorida, as roupas coloridas, bufantes, né? O nariz grandão vermelho,
a peruca, o chapéu, adereços, a mala que ele usa para tirar truques de dentro, né? E a gente sabe que palhaços de circo, além da palhaçaria, eles fazem também malabares, eles fazem aí algumas evoluções de solo, tem uma performance no circo muito característica disso. E o palhaço não fica só na palhaçaria, ele também dialoga com outras questões ali dentro do circo, né, para aí engrandecer a apresentação dele de palhaço, não é isso? Beleza, né? E esse tipo de palhaço, esse palhaço em específico, que é o tradicional do circo, né, tem um nome, sabia? Chamado Palhaço Augusto. Parece o nome de uma pessoa, né? Palhaço Augusto, tá? É o nome desse tipo de palhaço tradicional, que é esses que estão aí na imaginação de vocês, né? Aí no inventário de vocês, quando vocês iam ao circo e tal, essa questão toda. Tem um outro tipo de palhaço que a gente pode chamar desse palhaço mais urbano, desse palhaço mais, como eu posso dizer, mais contemporâneo, e ele traz um nome que é um nome em inglês, chamado o quê? Clown. Já ouviu falar disso? Clown. Né? Que, como que eu posso dizer, o significado dessa palavra clown é o palhaço mesmo, né? Então tem um pouco essa confusão, mas palhaço é palhaço, clown é clown, essa coisa toda não é tudo a mesma coisa, haja vista de que o nome clown significa palhaço? Não. Então por isso que tem essa denominação do palhaço Augusto, que é esse palhaço tradicional, esse palhaço que traz o número da mala, que traz um número, a gente chama o número, é a cena, né? A evolução da apresentação que ele propõe. O clown, a gente pode dizer que é esse palhaço mais de agora, esse palhaço mais urbano, e que não necessariamente traz os elementos do palhaço Augusto. Ele não necessariamente usa uma peruca, ele não necessariamente usa roupas bufantes, ele pode estar todo de preto, por exemplo, coloca o nariz, né? E aí ele pode também dialogar com essas questões, né? Então o que diferencia um do outro? São essas figuras e as maneiras com as quais também eles se utilizam para poder fazer aí as suas evoluções, ou seja, as suas apresentações, a apresentação dos seus números, né, das suas ceninhas e tal, essa questão toda. Tá? Então a gente pode dizer que o clown é um palhaço menos, como eu posso dizer, paramentado, né? E todo o foco dele está no nariz, porque o nariz é uma das coisas mais importantes do palhaço, sabia? Né? Enquanto o palhaço Augusto, então, ele apresenta algo, né, nessa figura onde tudo é exagerado, além da própria cena, ou seja, o sapato é grande, que a gente lembra da lente de aumento que a gente coloca na realidade. O palhaço Augusto, ele traz aí muitas gradações da realidade, muitas lentes de aumento nessa realidade, de modo que isso fique muito exagerado, tudo bem? O clown, o foco é no nariz, né, e na expressão facial e tudo mais, e não necessariamente no figurino. Embora tem alguns clowns, ou seja, alguns especialistas em clowns, né, e quando cria o seu clown, ele também traz alguns elementos ali, de modo que as coisas também se misturam. Porque em arte, gente, não dá para falar... A Nina tá aqui do meu ladinho. Dá um oizinho para ela. Acho que não deu para ver direitinho. Daqui a pouco ela aparece por aqui no cantinho, nesse cantinho aqui. Né? Não dá para falarmos que em arte tudo é fechadinho, tudo é uma coisa só. Não, as coisas são amplas, né? As dimensões das coisas são amplas. Então, não dá para fechar isso e não pode mudar. Nada é muito limitado, né? Na arte tudo se amalgama, tudo se junta, né? As fronteiras entre os conhecimentos e os estilos, eles acabam se misturando muito. Tudo bem? Então isso é uma questão, né, que eu queria trazer para vocês, a diferença do palhaço Augusto, exagerado, esse palhaço todo do sapatão grande e tudo mais lá que a gente tem, violin, né, a gente tinha aí um dos grandes representantes do circo brasileiro, né, e outros de circos tradicionais, brasileiros ou internacionais, quem vai muito a circo, né, e essa diferença então do clown, que é esse palhaço urbano. O clown também ele se aproxima muito do mímico, que é uma outra figura interessante que traz. Já viram mímico? Né? A mímica, qual que é a proposta da mímica? É dar a ilusão para o espectador de que o mímico, né, está manipulando o objeto ou está explorando o espaço e tendo contato com esse espaço. Tá? Por exemplo, o velho exercício da parede. Ele vai fingir como se tivesse...
né, estivesse se relacionando com a parede aí, né, e tal, essa questão toda. Só que a parede não existe, ou seja, ele vai dar a ilusão de que ele está se relacionando com o espaço ou usando o objeto, por exemplo, tomando um copo, né, que seja, e tomei alguma coisa aqui e tudo mais lá, que o ator também brinca com esses elementos também, tá? Mas a mímica, especificamente, o que separa uma coisa da outra é a relação com o espaço ou com o objeto, sem o objeto de fato existir. Tem a mala, por exemplo, tem mímicos, né, que fingem que estão subindo uma cadeira é ótimo, né? Que estão subindo uma escada ou estão descendo uma escada rolante e por aí vai. Tem essas diferenças, então, entre as coisas. Então, o clown, lembra, é o palhaço, né, que não tem tanta informação assim, usa mais o nariz, né, e também traz alguns elementos que a gente vai ver daqui a pouco. O palhaço Augusto é aquele exageradão, né, com roupa exagerada, sapato grandão e tudo mais lá. Mas não significa que o clown também não possa usar sapato grande. Então, esses limites, eles são muito ali misturados, não é tão separadinho, mas só eu trouxe assim de maneira separadinha, só para você conhecer um pouco melhor, então. Tudo bem? Então, entendido isso, a diferença dos palhaços, agora eu vou falar sobre uma coisa interessantíssima que o ator também usa em cena. Eu uso muito em cena quando eu estou fazendo alguma coisa. Ontem, inclusive, eu apresentei um espetáculo, né, lá em São Bernardo do Campo. Quando estiver em São Paulo, quero todo mundo lá, hein? Todo mundo assistindo. Foi muito legal. Depois eu mando uns videozinhos para vocês verem também o musical que a gente apresentou lá. Foi muito legal. Então, isso é uma coisa, tá? Vou trazer agora uma coisa chamada triangulação. É um triângulo mesmo, ó, triangulação. Então, ó, imagina que tem um triângulo de fato. E de que forma funciona essa triangulação? Eu vou trazer um exemplo. Vocês já viram o programa do Chaves ou o programa do Chapolin, o que é que seja, né? É muito famoso, todo mundo com certeza já viu. Vocês já viram alguma coisa assim? Enquanto a câmera está aberta, está aparecendo o cenário inteiro, apresenta a personagem, de repente a câmera foca numa personagem só, ele está lá, ele encontra outra personagem. E ele está conversando com o Chaves, o Kiko, a Chiquinha, enfim, com várias pessoas em cena, ou duas só, ou uma só, né? Estão lá conversando, enfim, de repente um fala uma coisa e eles olham para a câmera, e a câmera fecha no rosto deles, e eles e mostram a reação, né, para a câmera. Então vamos imaginar que a câmera é vocês, espectadores. Vamos supor que eu fosse aqui, né, os atores do Chaves estivessem falando alguma coisa, ó, tem aqui alguém contracenando comigo, aí eu contraceno com a pessoa disse uma coisa e eu olhei para a plateia, que no caso é a câmera, né, no caso vocês, e confidenciei com vocês aquilo que eu senti a partir daquilo que eu ouvi o outro falando. Então vocês perceberam, ó, que se tiver uma outra ator aqui, eu aqui e vocês aí na plateia, a gente tem o quê? Exatamente um triângulo. Ou seja, o ponto A vai ser o meu companheiro de cena que me jogou uma bolinha para mim. Vamos supor que essa bolinha ele vai ser o texto, né, que ele disse. Então ele joga a bolinha para mim, eu pego a bolinha. E eu interajo com aquilo que eu disse. Aí ele me devolve alguma coisa assim, né? De modo que eu tenha uma reação imediata depois. E eu triangulo com vocês, que é o terceiro ponto do nosso triângulo. Ó. 1, que é quem está falando comigo. 2, que sou eu, estou em cena. E a gente comunica com vocês, né, o que aconteceu ali, ou a dificuldade. Porque a gente tem que pensar que palhaços são engraçados, por quê? Tudo é muito difícil para o palhaço. A realidade não é simples para a gente, como se fosse contando uma história naturalista ou uma história narrativa, o que quer que seja, ou a vida real mesmo, né? Tudo para o clown, para o palhaço, é difícil, tem uma dificuldade. Por isso que é engraçado, tá? Porque a gente ri, por quê? Porque a gente se identifica, primeiro de tudo, com os personagens, com os palhaços, não é? E também, de alguma forma, a gente tem dó e pena desses palhaços como um todo. Por quê? Porque eles estão ali meio que patinando contra a dificuldade que eles estão tendo, não é verdade? Né? Então vamos supor que a dificuldade que o clown tenha ele tem um copo de água em cima da mesa. E ele está com sede, é uma necessidade que ele tem. O objetivo desse clown é chegar até o copo e beber o copo de água, só que ele não vai simplesmente entrar em cena, pegar o copo de água e beber. Não, tem toda uma coisa que acontece no meio do caminho até ele chegar a esse copo. Então chegar
né, ele entrar nesse cômodo e ver o copo de água em cima da mesa, e até ele ir lá pegar e tomar esse copo, tem todo um processo. Todo um processo enorme, que é a dificuldade. Por isso que é engraçado. Por isso que é legal a gente ver isso, né, como plateia, por isso que a gente ri, por isso que a gente se diverte. Só para a gente pensar o porquê que a gente ri nas coisas. Então, essa técnica que eu trouxe agora para vocês conhecerem chama-se triangulação. Né? E o que acontece nesse processo de triangulação? Eu já falei para vocês que no teatro, vamos imaginar o palco. O palco, ele tem o quê? O proscênio, né? Tem o limite do palco que divide plateia do palco. Não tem aquela beira do palco? Aquilo chama-se proscênio, ou boca de cena, ou boca do palco. Tudo bem? Que é ali o limite entre plateia e palco, certo? Então vamos supor que eu tenho uma cena em dupla. Estou o meu companheiro aqui, ó, que é a minha mãozinha, estou eu. Só que os dois não estão sozinhos em cena. Tem um terceiro ponto que é a plateia. Lembra que a gente falou que não existe teatro sem alguém estar fazendo alguma coisa aqui para alguém ver? Porque as duas figuras principais do teatro são quem? Ator e espectador. Sem os dois, o teatro não existe, certo? Então vamos pensar nisso. Então, ó, o companheiro que está falando aqui é meu ponto A, eu sou o ponto B e o ponto C, a ponta do triângulo vai estar onde? Na plateia. Não é? Então, os dois, quando estão em cena, não estão sozinhos, porque existe esse terceiro ponto que é o espectador. Então, vamos imaginar o palco, ó, como essa boca do palco, que geralmente é aberta, porque a plateia precisa ver o que está acontecendo aqui dentro. Aí a gente tem uma parede aqui, não tem? Ó, uma parede aqui, a parede de trás, a parede da lateral e a plateia. Né? O palco é vazado para ir para a plateia. A plateia que está sentada precisa ver o que está acontecendo no palco, não é isso? Então vamos imaginar que existe aqui nesse vácuo aqui, ó, né, do espaço aberto, uma parede, e essa parede é imaginária, ou seja, a gente vai chamar isso de quarta parede. Quarta parede, por quê? A primeira parede é essa lateral, a segunda parede é essa aqui, ó, de fundo, a terceira parede é essa aqui do ladinho, e a quarta parede, que é essa aqui, ó, especificamente, essa que está vazadinha, o que acontece? Ela é vazada, mas faz de conta que ela existe. Ela é uma parede que não existe, mas para a história que está rolando aqui, ó, entre as personagens, a gente ignora a plateia. No caso do palhaço, né, ou do palhaço Augusto, que é aquele exageradão, ou do clown, que é mais clean, né, o apoio no nariz e tudo mais, não necessariamente nessa mesma ordem, a gente a todo momento, com a triangulação, quebra essa quarta parede. Sabiam? Por quê? Né? Lembra que eu falei para vocês que o que motiva o palhaço para entrar em cena é a dificuldade que ele tem? É o conflito, né? Que estabelece ali a dificuldade. É isso que vai ser engraçado e a plateia vai gostar de ver. Não é? Lembra do copo de água que está lá e ele faz toda uma volta para chegar lá? Pois é. Então tem essas dificuldades todas aí. Né? Então na triangulação acontece o quê? O clown entra em cena, ou a dupla, ou ele pode ficar sozinho também. Ele entra, viu o copo de água lá em cima da mesa, ok? Viu o copo de água. Aí ele está entrando, não sei o que, viu o copo de água. E ele está com sede. Então ele vai olhar, percebeu que o copo é o ponto A, o ponto B é o clown que entrou em cena, e o ponto C vai ser aonde? A plateia. Então, né, eu entrei em cena, ele está com sede, viu o copo. Aí ele vai comunicar para a plateia, ou seja, olhando para a plateia, o que ele está sentindo, qual é a dificuldade, vai compartilhar com quem está vendo o problema que ele tem, de modo que ele ache cumplicidade na plateia e de modo também que a plateia se identifique com ele, tá? Com o que ele propôs, e a plateia vai vivenciar junto com ele essas dificuldades como um todo. Então ele olhou e comunicou com a plateia. Então vamos supor ó, que eu vou olhar, o copo está aqui. Bom, ele está longe de mim, tá? Eu entrei, estou aqui. E aí, percebeu então que ele viu, entrou primeiro, né? Ele viu o copo de água, triangulou com vocês. Ó, ponto A, ponto B, ponto C, que é a plateia aí, ele comunicou com o rosto, com a ação, com o corpo, o que ele está sentindo. Por isso que se chama triangulação. Tá? E aí vocês perceberam, ó, que tem, lembra daquela parede, quarta parede que eu disse aqui, que está vazada aqui na frente? Vocês perceberam que nós quebramos
essa quarta parede. Por quê? Porque o clown, né, buscou aí, não é, a cumplicidade de vocês que estavam lá vendo. Ou seja, o ator que entrou em cena, o palhaço, ele não fingiu que vocês não estavam aí, porque ele olhou para vocês e ele compartilhou com vocês o que está rolando ali, a dificuldade que ele tem ou qualquer outra coisa. Então, vocês perceberam que houve uma quebra dessa quarta parede? Sim, porque nós nos comunicamos direto com o espectador. Outro exemplo de quebra de quarta parede, gente, muito conhecido, é o quê? É o quê? Quando a gente vai assistir uma peça de teatro, por exemplo, e aí o ator desce do palco e vai brincar com a plateia, por exemplo. Percebeu que ele quebrou essa quarta parede? Acendeu as luzes da plateia, né? O ator desceu o palco e foi lá brincar com o espectador, foi lá falar diretamente com eles, ou seja, eles não como eu posso dizer, menosprezam ou não fingem que a plateia está ali. Eles admitem que a plateia está ali e, não mais do que isso, né, ele interage com esse espectador que está ali assistindo. Então o espectador, ele é ativo, ele não está só assistindo o espetáculo. Deu para entender? Então, o que eu trouxe hoje, só para fazer uma síntese, porque senão o vídeo fica muito longo, já ficou, né? Mas espero que você esteja vendo até o final, que foi o quê? O que está acontecendo aqui especificamente? A gente falou de palhaços, diferença entre palhaço e o ator, né? Mas que os dois podem colocar uma lente de aumento na realidade de modo que ela fique exagerada, que ela fique maior, que ela não pareça natural, né? Tem um processo aí que tudo fica maior, fica mais grandão, né? Mais exagerado. E aí pode ser engraçado ou pode ser trágico, depende aí do gênero do espetáculo. A gente falou de gêneros de espetáculos também, né? De teatro. E a gente falou da diferença dos palhaços. Falamos do palhaço Augusto, que é essa figura mais exagerada, super maquiada e aquelas coisas todas. E falamos do clown. O clown, geralmente, ele tá com o rosto limpo, só com o nariz, né? E as roupas mais discretas. A gente falou também do mímico. Qual que é a diferença da mímica para o palhaço e tudo mais lá? A mímica, ela finge que está manipulando ou se relacionando com algum objeto no espaço. Ou mesmo o espaço, lembra da parede, ó? Né? Vai brincando com essas coisas ali. Ou a mala, ou descendo a escada, o que quer que seja. E nós falamos também nesse vídeo, né, sobre a técnica da triangulação. O que é a técnica da triangulação? Né? A gente vai pensar como se fosse um triângulo mesmo. Tem lá o ponto A, tem o ponto B e o ponto C vai culminar na plateia. Ou seja, haja vista de que o clown ou palhaço, sempre para ser engraçado, ele lida com a dificuldade de chegar até o conflito, né, até o que desencadeou aí o problema dele. Ele vai o quê? Quebrar a quarta parede, ou seja, não vai ignorar que a plateia está ali sentada. Aí ele vai comunicar com a plateia olhando. E aí eu dei o exemplo do Chaves, né, que vocês viram. Tem lá alguma coisa, aí o outro diz, e tem sempre aquele momento onde a câmera fecha aqui no rosto, e aí tem a reação da personagem, o que foi dito, qualquer coisa assim. E geralmente são expressões faciais que eles fazem isso. Tá bom? Então é isso, acho que ficou interessante o vídeo. Deu para entender então a diferença das coisas? Eu trouxe aí alguns conceitos para vocês, né? Trouxe algumas referências que vocês já conhecem, como o Chaves, e trouxe outras que vocês também não conheciam. A gente já falou disso em algumas aulas com os alunos mais antigos, mas eu acho que vocês devem ter esquecido alguma coisa assim, então eu resolvi relembrar nesse vídeo, né? Para que a gente aprenda um pouquinho mais. Tudo bem, gente? Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam aí o feriadinho, né? Porque eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, para que você veja depois, e não importa o momento que você veja o vídeo, espero que você goste muito dele, espero que você tenha aprendido um pouquinho, né, comigo, assim como eu aprendo com vocês, tá bom? Então é isso, vamos fazer teatro, gente, que é muito legal, tá? Lembra, palhaço Augusto, clown, mímico, né, triangulação, que é essa técnica que a gente aprendeu hoje. Um beijo, amo vocês e até o próximo vídeo, hein? Hoje eu não vou terminar com aquele assim, tchau, porque eu tenho que desligar aqui a reunião, né, que eu tô aqui pelo Zoom, mas eu vou mandar esse vídeo pelo YouTube para que vocês possam ver. Um beijo enorme no coração e tchauzation para vocês. Beijo, bom feriado.